Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir com força, pode aplaudir com força a palavra de Deus. Agora sim, parece que ouviu o Evangelho. Glória a Deus. Fique à vontade, Rubens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua Cante herança. isso. Feliz o povo Solta que a voz. o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês aqui presentes no santuário, quem nos acompanha também pelo sistema Canção Nova de Comunicação, TV, rádio, internet, acompanhando pelo celular, acompanhando pela TV, acompanhando pelo computador, como é bom estarmos juntos. Veja bem, nesse tempo no qual nós estamos vivendo o cerco de Jericó, o padre sempre vai encerrar a homilia fazendo a oração do cerco de Jericó, que é uma oração muito poderosa. E a proposta que eu sempre faço, eu vou postar após a missa ou amanhã cedo, a oração, né? A proposta que eu sempre faço é que nas 7 semanas do cerco, você não reze a oração do cerco só no dia da missa, mas todos os dias. É uma oração rápida. Claro, uma oração de combate espiritual, que a gente precisa fazer bem, com disposição, não é? Para rezá-la bem. Se possível, nesse tempo também, busque a confissão, busque estar em dia com Deus, não é? É importante, mas faça essa oração todos os dias. Combinado? Olha para quem está do seu lado, vê se ele está motivado ou não. Mas se ele tiver com cara de quem está arrependido de não ter morrido na madrugada, dá uma sacudida nele aí, ó. Uma chacoalhada. Segura para mim, Jonas, por gentileza, um solinho gostoso para nos ajudar a refletir. Veja bem, hoje, queridos irmãos e irmãs, nós começamos o ciclo de Abraão. Apesar que a primeira leitura de hoje é a de amanhã, viu? Foi lida errado. Na hora que eu vi já estava no meio, eu falei, agora deixa. Falei para o padre, lê pelo menos o evangelho de hoje para eu pregar, porque eu preparei a homilia no evangelho de hoje. Estava no meio, eu falei, agora já foi. Mas começando o ciclo de Abraão, a leitura de hoje seria aquela leitura que Deus aparece para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra onde eu vou te mostrar, que eu vou te mostrar, né? E lá eu vou fazer de você uma grande nação, um grande povo. E veja bem, Deus começou fazendo uma grande promessa a Abraão, não é? E Abraão teve que confiar em Deus, porque ele não tinha nenhuma certeza, nenhuma segurança a não ser a promessa. E na vida das nossas famílias, muitas vezes também é assim. A gente não consegue enxergar muita coisa adiante, parece que os problemas vão roubando nosso discernimento de entender as coisas, a nossa capacidade, melhor dizendo, de compreender as coisas, os problemas, as contas, as diferenças em casas, a educação dos filhos. Tudo isso vai roubando, sabe, a nossa capacidade de enxergar. E às vezes existem situações nas quais
Nós só temos Deus. Nós só podemos confiar nele. E eu digo para você, essas são as melhores situações da nossa vida, nas quais Deus nos convida a dar um salto na fé, que faz a nossa fé crescer. Porque veja bem, quando está tudo muito bem, a nossa fé não cresce. Nós vivemos a manutenção da fé. Eu lembro, por exemplo, quando meu pai tinha câncer. Eu vivi isso na minha família 2 vezes. Meu pai teve um câncer muito difícil há anos atrás, acho que foi em 2015, se eu não me engano. 2015 justamente. E quando meu pai fez a primeira cirurgia, nós não sabíamos se ele ia voltar ou não. E eu ali, a única coisa que eu tinha, eu podia ser padre, eu podia estar com aquelas roupas bonitas de padre que a gente usa, né? Eu era simplesmente um filho sofrendo, né? Porque padre também tem família, viu? Por incrível que pareça. Às vezes a gente vai na casa das famílias, a mãe fica escondendo a bagunça do filho, fica escondendo. Eu falo assim, mas eu pergunto assim, você acha que eu vim de onde? De Marte, né? Da Lua? Acho que eu não tenho família, não tem problema na família, não tem sobrinho que faz bagunça, né? Eu vi os meus sobrinhos há pouco tempo, nossa, criança, e graças a Deus, né? Criança bagunceira é sinal de criança saudável, né? Tem energia. Eu também tenho família, né? Eu também ali, por um lado foi bom eu ter vivido isso, porque quando eu estou pregando para você, eu não estou falando uma receita, eu estou falando de algo que eu vivi na minha vida. E eu ali naquela espera, a cirurgia era para durar 3 horas, acho, durou 6, uma coisa assim. Essas cirurgias geralmente não são, né, tão previsíveis. E o que eu tinha ali? Claro que eu acolheria o que Deus conduzisse naquele momento. Mas sabe quando você sente que não era a hora? Eu sentia, quem sou eu, né, na minha pretensão? Eu sentia que não era a hora do meu pai partir. Sabe, eu sentia que eu e a minha família ainda precisávamos dele, né? E o que eu tinha ali? Só a fé. O que a minha carteirinha de padre ia mudar naquela cirurgia? O que a patente da minha irmã na sua profissão lá no estado ia mudar? Nada, nós éramos uma família, não digo desesperada, porque nós temos fé, mas aflita, angustiada, esperando em Deus. E tem muitas situações nas quais a gente só pode esperar em Deus. Talvez você com um filho difícil, um filho adolescente ou jovem difícil, você doente ou que descobriu a doença de alguém, né? Hoje eu rezo pela minha tia também, que está tratando uma enfermidade, né, lá no interior de São Paulo, sul de São Paulo, na verdade, divisa com o Paraná, também vivendo essa batalha, né, a tia Luísa, tantas pessoas descobrindo ainda uma enfermidade, lutando. Mas o que você pode fazer a não ser confiar em Deus? Porque tem horas nas quais você não tem certeza de nada. Como Abraão, como eu diante daquela cirurgia, aquelas 6 horas para mim pareceram 26, né? E eu ali fora, eu era simplesmente um filho angustiado. Eu não era o padre Adriano da Canção Nova, eu era um filho esperando notícia do pai. Quem já teve um familiar operando assim sabe como que é, né? Cada vulto que vinha eu achava que era o médico, né? O médico tinha 1,60 m, vinha um de 2 metros, eu falava, é o médico para o meu pai. Minha mãe, você está doido? Porque eu estava naquela angústia, esperando a notícia do meu pai. Na vida da gente, muitas vezes a gente está igual eu nessa cirurgia, igual a Abraão. A gente não tem nada a não ser a fé, a não ser a promessa de Deus. Gente, se você soubesse, você aqui, você em casa, como Deus ama a família. Você não tem noção o quanto a família é projeto de Deus. O quanto Deus ama as famílias, o quanto Deus ama a sua família. Por isso, o que prova isso é o combate, a campanha que existe contra a família no mundo. Esses dias eu estava vendo uma série, na verdade uma pessoa estava vendo uma série, eu perto, tipo assim, que o principal da série era convencer que o casamento é um barco furado, que a família é ruim, que você tem que pensar só nos seus interesses, na sua carreira, na sua vida, como se isso preenchesse o ser humano. Não, Deus nos criou, gente, com uma aspiração demais. Deus nos criou para ser família, para cuidar de pessoas. E mesmo eu, sacerdote, que não me casei, o padre Evandro, Deus nos deu um rebanho enorme para nós cuidarmos, né? Porque Deus nos criou para ser famílias, né? O povo acha que a gente, né, padre, sofre de solidão. Esses dias perguntaram, padre, você sofre de solidão? Eu falei, não, eu sofro de multidão, me deixa quieto um pouquinho. Deixa eu ficar quietinho, pelo menos um dia, me esquece, né? A gente não sofre de solidão, a gente sofre de multidão, sobretudo aqui na Canção Nova. Mas todos nós fomos criados para ser família de alguma forma. Deus ama a família e o diabo odeia a família. Por isso que as novelas, as séries, fazem de tudo para destruir a família e para destruir a família segundo o que Deus criou para ser. Sabe?
Então, eu e você muitas vezes estamos como Abraão, dependendo somente de Deus. E não tem nada melhor do que depender de Deus, porque Deus não falha. Às vezes a gente pede, Senhor, aumenta a minha fé. Cuidado com a sua oração. Quando você pedir para Deus aumentar a sua fé, Ele vai colocar você numa situação que a única coisa que você pode fazer é crer. Só isso. Não tem mais nada. O que eu poderia fazer diante da UTI esperando meu pai? Rezar e acreditar. Eu não tinha o poder de mudar nada. Eu não tinha o poder de mudar uma outra pessoa. Eu não tenho. Então eu preciso confiar em Deus. E não só confiar, não é uma coisa estática. Abraão confiou, óbvio, mas ele agiu inspirado pela promessa. Ele saiu da sua casa, ele foi até a terra prometida. E ali ele começou uma nova vida. Ele foi oferecendo, a primeira leitura dizia, ele fez um altar a Deus, onde ele passava, consagrando aqueles lugares a Deus. Ele agiu inspirado pela promessa. Existem promessas de Deus na sua vida, filho, filha. Existem promessas de Deus sobre a sua família. E mais, aquela promessa que Deus fez a Abraão, Ele também a fez a você, pelo seu batismo. Você também é descendente de Abraão. Ele também fez uma aliança com você. Deus tem uma aliança comigo e com você. E se nós esperamos nele, se nós confiamos, se nós honramos essa aliança, nós vamos colher, como diz o próprio Antigo Testamento, os melhores frutos da terra. Os melhores frutos da terra. Mas veja bem, Deus ama a família e o diabo odeia a família. E como o que o inimigo usa para destruir as famílias? Em primeiro lugar, o desamor, como eu dizia. O desamor que se manifesta no desafeto, no descuidado, né? O prefixo des vai nos ensinando a direção que a gente não deve seguir, né? O desafeto, o descuidado, o descuido, a rotina que a família vai entrando. E eu digo para você, tem gente, eu já falei isso aqui e repito, tem gente que entra numa família, num casamento, achando que um casamento é uma conta cheia de dinheiro para você tirar e usar. Mas o casamento, a família, não é uma conta cheia de dinheiro, é uma poupança que você tem que colocar, para lá na frente você receber com juros. Mas é uma mentalidade egoísta. Eu quero receber, eu entro na família para minha esposa ser tudo o que eu queria. Meu amigo, sua esposa não é sua mãe, não. Acorda, até quando? Um bando de marmanjo, né? Eu vou dizer para você, minha filha, o seu marido, esse dia uma mulher me falou, ai padre, é que ele não age igual ao meu pai. Eu falei, minha filha, ele não é o seu pai. Acorda, ele não é o seu pai. E o dia que ele agir que nem o seu pai, ele está perdido, porque ele vai carregar um peso duplo, de ser marido e de ser pai. Ele é o seu marido. Não projete o seu pai nele. Mas às vezes o desamor vai entrando. Por quê? Por falta de diálogo, por falta de oração na família. O casal precisa rezar junto, a família precisa rezar junto. Esses dias eu vi um casal que falava, meu filho de 8 anos, ele não gosta de rezar. Eu falei, mas vocês estão um raio de pai e mãe mole. O menino de 8 anos domina a família. Se ele tiver 16 e não quiser rezar, é difícil obrigar. Mas com 8, com 5, começa a rezar quando ele é novo junto, rezar o texto junto. Nem que se ofereça, olha, para cada dezena que você rezar, é um bombom depois. É um chocolate. Mas envolve a criança, você não tem criatividade? É a coisa mais importante que precisa acontecer. Às vezes o desamor vai entrando por falta de oração. Às vezes o desamor vai entrando por falta de diálogo, como eu disse. Às vezes o desamor vai entrando por falta de testemunho. Porque se nós testemunhássemos Jesus dentro de casa, não haveria espaço para o desamor que fere os nossos relacionamentos em família, que machuca o nosso coração. Sabe? E hoje Jesus está falando de uma expressão altíssima de desamor. O que é? O julgamento, a condenação. Jesus está dizendo, isso aqui era um provérbio que tinha na época de Jesus, que eles repetiam muito, que nem os que tem hoje, né? Diga-me com quem tu andas, direi quem és. Fala um provérbio aí de hoje, vamos ver, você lembra de algum? Filho de peixe, peixinho é, né? E outros assim. Na época de Jesus se repetia muito esse provérbio. Você quer tirar o cisco do olho do outro, mas não vê a trave que está nos teus olhos, né, no teu olho. Jesus, muito esperto, usou aquilo que era da sabedoria popular da época para dizer o seguinte, olha, você não deve julgar e condenar ninguém. Porque muitas vezes você está tentando tirar.
o cisco do olho do outro, mas tem uma trave no teu. Você não está enxergando. Em outras palavras, ele vai falar isso depois no Evangelho, um cego não pode guiar outro cego, né? Porque Jesus foi combatendo, presta atenção, uma coisa que acontece muito nos nossos relacionamentos, nas famílias e nos relacionamentos em geral, que é o seguinte: a tendência, aquilo que nós chamamos em linguagem técnica na teologia, de a leniência, né? Ou a autoindulgência. Você já percebeu que nós temos uma facilidade a nos autoindulgenciarmos e a sermos implacáveis com os outros? Vou explicar o que isso quer dizer. A pessoa vem confessar e fala assim: padre, olha, eu xinguei a pessoa lá, eu traí a minha esposa, mas sabe o que é? Aquele dia, padre, meu café da manhã não estava bom, padre. Aquele dia, padre, minha sogra me deu uma palavra desaforada, aí choveu, escorreguei na casca de banana, aí pequei, né, padre? A gente muitas vezes tem facilidade de arranjar desculpa para justificar os nossos próprios pecados. Mas quando nós olhamos os pecados do outro, aquele lá é um sem vergonha, um salafrário, pisou na bola, falou mal, traiu. Jesus está dizendo: cuidado. Você está vendo o cisco no olho dele, não está vendo a trave no seu. No fundo, Jesus está combatendo, gente, a imatura atitude de enxergar, hipervalorizar, hiperenxergar a fraqueza do outro e não perceber a própria fraqueza. Santo Agostinho dizia: conhece-te, né? Aceita-te, supera-te. A pessoa que não se conhece, sabe, ela tende a julgar e definir o outro. Não se conhece no sentido de não conhecer a própria fraqueza e a própria miséria. Nós somos pecadores, nós temos más tendências fortíssimas. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente começa a enxergar isso. É que nem São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele viveu uma entrega tão grande para com Deus, tão grande, tão grande. Quanto mais ele se aproximou de Deus, mais ele via a fraqueza que tinha nele. Tanto que onde construíram a Porciúncula, por exemplo, em Assis, era um precipício, onde eram jogados, depois de mortos, os piores assassinos, ladrões, assaltantes da época de São Francisco. E ele fez os irmãos franciscanos do início jurarem para ele que quando ele morresse, eles iriam enterrá-lo lá, naquele lugar, onde só os estupradores, assassinos eram enterrados. Porque ele dizia: se tem alguém que merece estar lá, sou eu. Se não fosse a graça de Deus, eu seria pior que aqueles homens. E eles construíram, eles enterraram Francisco lá. E lá foi construída aquela basílica linda. Naquele lugar que era um lugar para mostrar, era um precipício onde se jogavam os cadáveres dos piores. Se São Francisco tinha essa percepção, imagina eu e você. Agora, quanto menos a gente enxerga a nossa miséria, mais a gente tende a julgar do outro. Você já percebeu como nós temos facilidades de julgar? É impressionante. Às vezes você olha uma pessoa, o jeito que ela se veste, o tênis que ela está usando, o jeito que ela te olha, você fala, você já constrói. Às vezes você não fala, mas na sua cabeça já tem lá: aquela pessoa não vale uma paçoca. Eu já desconfiava, padre. Aquele tipo de penteado. Às vezes a gente julga pelo penteado, pela roupa, né? Pela aparência. Esses dias eu disse, eu não lembro que programa que foi, uma pessoa me disse: padre, eu te achava tão metido. Eu falei assim: mas você já tinha conversado comigo? Não. Mas como é que você achava metido? Nunca tinha falado comigo? Porque a pessoa projetou uma coisa, né? Que talvez era da história dela, sei lá. Às vezes a gente julga as pessoas assim, a gente projeta, e isso é um perigo. Jesus dizia: conhece-te a ti mesmo, conheça o seu pecado, porque antes de julgar o outro, saiba que o teu teto é de vidro. É o que São Francisco dizia: eu não julgo quem trai, porque se não fosse a graça de Deus, eu trairia muito mais. Eu não julgo quem mata, porque se não fosse a graça de Deus, eu estaria lá matando. Isso é o santo, que tem consciência de que sem Deus não é nada, e por isso não julga o outro, por isso não define os outros. Como a gente precisa, gente, de pessoas maduras na igreja, nas famílias, que tem esse autoconhecimento maduro, que não se escandaliza com o pecado dos outros. Você que é pai, mãe, não se escandalize com o pecado do seu filho. É normal um adolescente, um jovem errar, ele está tentando se encontrar. Eu não estou dizendo que o pecado dele está certo. Ele é um filho de Deus, mesmo sendo pecador. Talvez o que ele está fazendo está muito errado, mas tenha paciência com ele, calma, ele está tentando se encontrar.
Reze por ele, converse, mas não desista do seu filho. Não desista daquela pessoa da sua família. Ele está tentando se encontrar, sobretudo um adolescente, com uma explosão de hormônios, de tantas coisas na mente e no coração. Sabe? E olhe para si. Jesus está dizendo, olhe para si, se perceba. Tem gente que às vezes vem, procura a gente, procura eu, Padre Evandro, que diz assim, Padre, eu não tenho pecado. Eu falo assim, meu Deus do céu, isso é um cego. Me perdoe, isso é eu não vou nem falar o que eu pensei. É um sem noção. Dá vontade de falar, você é tão incompetente que você não serve nem para pecar? Claro que você tem pecado. Só você dizer que não tem pecado, você está pecando. Porque na primeira carta de São João está descrito assim. Eu ia falar, está dizido. Está escrito assim. Aquele que diz que não tem pecado, faz dele um mentiroso. Quando você diz que você não tem pecado, você está dizendo que Jesus é mentiroso. Porque ele morreu para te libertar do seu pecado. Eu não mato, eu não roubo. Isso aí não te leva para o céu não, filho. O que te leva para o céu é amar. Não é não fazer o mal. É fazer, não fazendo o mal, fazer o bem. Começar a fazer o bem. Não é o não fazer, é o fazer. Não é o não pecar somente que te leva para o céu, mas é o não pecar e o amar. O colocar em prática a palavra de Jesus, amando as pessoas. Sabe? Como a gente precisa ter esse autoconhecimento. A gente passar por esse processo de autoconhecimento, aceitando a gente, percebendo o que a gente tem de ruim, não se escandalizando com a nossa fraqueza. Olha, eu lembro quando eu fui ordenado, eu vou fazer 12 anos de padre agora mês que vem. O Padre Evandro já está entrando no 9º ano. Quando a gente é padre novo, isso só acontece com padre, né? Não acontece com advogado, nem com ninguém recém-casado, né? A gente acha que é super-homem, né? Atende 12 horas de confissão, e vai aonde for, e faz de tudo. Vai passando o tempo, você vai vendo, rapaz, continuar assim eu não vou longe, não. Porque você vai vendo, apesar de eu ser um padre, eu continuo sendo um ser humano, que precisa dormir, que precisa comer, que precisa descansar, que precisa, sabe, de coisas normais da vida, né? Você vai se conhecendo, isso vai te dando humildade. Olha, quando você toca nos seus pecados, isso te dá humildade. Quando você vê que você não agiu igual aquele seu cunhado, só porque Deus te segura, mas dentro de você tem aquelas tendências todas ruins, isso vai te dando humildade, vai te fazendo julgar menos o outro. Quem julga muito não se conhece, não tocou no seu pior, vive um conto de fadas no mundo espiritual. Agora, Santa Catarina de Sena, Deus disse a Santa Catarina de Sena no livro Diálogo, fantástico, que sem esse autoconhecimento inspirado pela oração, ninguém se salva. Sem esse conhecer-se a partir da luz de Deus, no seu melhor e no seu pior. Sabe? Então Jesus está dizendo, olha, cuidado, não julgue, olhe para você, o seu teto é de vidro. E também cuidado com as projeções, não é? Cuidado com as projeções. Às vezes, o cisco que a gente está vendo no outro é uma projeção da trave que está dentro de nós. Às vezes o cisco que você vê no olho do outro é uma projeção da trave que está dentro de você. E como a gente tem a tendência a projetar no outro, né? A pessoa insatisfeita, ela projeta a insatisfação em todo mundo. A pessoa amarga, ela projeta a sua amargura sobre o mundo. A pessoa maliciosa vê tudo com malícia. A gente enxerga o que está dentro de nós. Por isso precisamos buscar a Deus, para que Ele purifique o nosso coração, gente. E nos dê a graça de amar mais e melhor, sabe? Amar mais e melhor dentro de casa. E sempre nos lembremos dessa máxima. Antes de corrigir os outros, aprendamos a corrigir a nós mesmos. Aprendamos a corrigir a nós mesmos. Nós estamos num tempo no qual, eu tenho falado isso aqui, tem pessoas que estudam a Bíblia e estudam a liturgia, não é para amar mais, é para brigar com o padre. É para fazer vídeo detonando os outros. Sabe? Corrija você mesmo. Busque a sua conversão. Busque ser mais misericordioso. O Evangelho de hoje está falando de misericórdia. E como o desamor machuca as nossas famílias. As palavras duras. Sabe, as nossas palavras com relação aos nossos familiares devem ser cheias de misericórdia. Eu sei que não é fácil ter misericórdia quando a pessoa faz pela 15ª vez aquilo que você falou para ela não fazer, né? Seu marido lá no banheiro errando a mira, né? Não, você tendo que ir lá, teu filho, sabe? Mas que as suas palavras sejam cheias de misericórdia. Como que você fala com seus familiares? Como a gente fala em casa? A gente usa as palavras por favor? A gente usa as palavras muito obrigado? A gente usa as palavras por gentileza?
Ou a gente chega no outro e fala, pega o arroz ali para mim fedido. Tem gente que fala assim, né? Boca de caçapa, pega ali para mim o ovo. Passa o sal aí para mim, assombração. Eu já vi isso acontecendo em família, né? Como que você fala dentro da sua casa? Né? Por mais que o apelido faça jus à aparência, não use. A gente precisa aprender a encher nossos ambientes familiares de amor, gente. O amor cura, porque Deus é amor. Quanto mais amor a gente coloca na nossa família, nos gestos, nas palavras, mais a gente coloca Deus dentro de casa, porque Deus é amor. Só o amor de Deus e o amor que a gente vive um para com o outro pode nos curar, sabe? Então Jesus está nos chamando a sermos mais misericordiosos, a não julgarmos. Você sabia que todas as vezes que você julga alguém, a sua vida anda 5 passos para trás? Porque você está sentando no trono e cometendo o pecado da idolatria, dizia Santo Tomás. Você está tirando Deus do trono e falando, deixa eu sentar aqui e julgar. Aquele lá vai para o inferno, aquele lá não presta. Opa, quem é você? Quem sou eu? Você também tem pecados. Talvez Deus não deixou que eles aparecessem. Mas o dia que Deus tirar a graça de sobre você, você vai ver de quantas coisas ruins você é capaz. Mais uma vez, retomo e finalizo com o exemplo de São Francisco. Se ele entendeu que ele precisava ser enterrado naquele abismo onde os piores ladrões de Assis eram enterrados, quem sou eu para achar que mereço coisa melhor, né? Quantos pensamentos altivos às vezes a gente tem. Esse pecado do julgamento está enraizado no vício capital do orgulho, né? Que me faz eu desprezar o outro e me julgar superior a ele, né? Quantas vezes a gente fofoca se julgando superior? Mas a palavra diz, Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Amém? Vamos ficar em pé. O padre vai fazer a oração do cerco de Jericó hoje. E porque vocês não estão com a oração, então vocês vão acompanhar e vão receber essa oração, vocês aqui e vocês em casa. E a partir de semana que vem eu já vou postar antes, para que você acompanhe fazendo junto com o padre. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. A nossa família vossa é. O padre vai fazer a oração do cerco de Jericó e você vai receber essa oração. Abra suas mãos, você que está aqui, você que está em casa, para receber essa oração. Pense agora nos membros da sua casa, nos membros da sua família, amado filho, amada filha, que precisam receber essa oração. Traga agora no teu coração, talvez um filho, uma filha, um enfermo, um doente, uma mãe doente, uma situação de dívida. O Senhor pode alcançar essa situação. Senhor Jesus, inspirados pela Tua palavra, estamos com fé realizando esse cerco de Jericó, na certeza de que pelo poder da oração derrubaremos as muralhas que nos impedem de sermos felizes, de vivermos na bênção e na prosperidade, de termos saúde e paz. Senhor Jesus, Tu estás no meio de nós. Proclamamos a Tua santidade, grandeza, onipotência, majestade, senhorio e soberania. Senhor, que o poder que foi dado a Josué e a seus companheiros nas muralhas de Jericó, seja agora dado a mim, aos nossos familiares e aos que fizerem essa oração e por quem nós rezarmos. Tu és o vencedor invicto de todas as batalhas. Vem combater por nós e derruba em nossa vida as muralhas da inveja, na vida dos nossos, as muralhas da inveja, do ciúme, do egoísmo, das brigas, da separação, da falta de diálogo, de respeito, da desunião nas famílias e nos nossos relacionamentos. Quebra as muralhas de dificuldades financeiras e no trabalho, falta de emprego, dificuldades nos negócios, falta de dinheiro, que caiam por terra de todas as doenças físicas, espirituais e psicológicas, principalmente o câncer, a depressão, as doenças herdadas dos nossos antepassados, ou por contaminações com as obras das trevas.
Derruba, Senhor, as muralhas dos vícios, principalmente da droga, do álcool, do jugo e da sexualidade desregrada. Destrói as muralhas da falta de perdão e da mágoa, do ressentimento, do ódio, do desejo de vingança. Caiam por terra as muralhas do ocultismo, dos malefícios, das pragas e das maldições, em nome de Jesus. Senhor, quebra todas as muralhas que impedem a obra de Deus em nossas vidas. Entregamos nossas vidas e nossas famílias a Ti. Acreditamos em Tua vitória em nossas vidas e em nossa família, que também é a nossa vitória. Que caiam por terra todas as muralhas do pecado e de todas as suas consequências, muralhas que dividem, isolam e nos fecham para uma vida abundante. Com Maria, nossa mãe, com os irmãos na igreja, oramos nesses dias, sabendo que em tudo somos mais que vencedores e que com certeza as muralhas cairão. Amém, aleluia. Quero convidar o Padre Evandro, vem aqui, Padre, pega o microfone por gentileza, se estiver aí. Depois de uma oração poderosa assim, é sempre bom nós fazermos uma oração pedindo que o Espírito Santo venha nos encher. Quero pedir que o Padre nos conduza, fazendo essa oração, Padre, por gentileza, nos conduzindo a pedir o Espírito Santo que venha encher o nosso coração e a nossa família. É uma oração de poder, de autoridade. Então agora nós clamamos a ação do Espírito Santo. Fica à vontade, irmão. E nesse momento, vá colocando a mão no seu coração por um instante. Vai se entregando a Deus nesta hora. Vai reconhecendo o poder do nosso Salvador sobre cada um de nós. E nós te pedimos, Espírito Santo, vá curando corações dos nossos irmãos. Vem trazendo a certeza de que nós somos de Deus e vamos continuar sendo por graça, como o Padre falava na homilia. Tudo é graça. Inflama os nossos corações, derrama sobre nós, Senhor, a certeza de Deus, a certeza do céu. Só Deus pode realizar tudo na nossa vida, nas nossas famílias, nos jovens, nas crianças. Que o poder do alto venha e inflame a nossa alma. Traz, Senhor, a alegria de ser totalmente de Deus, a alegria de ser completamente do céu. E no poder do alto, por minhas mãos sacerdotais, ungidas para abençoar, eu quero proclamar bênçãos na vida de todas as pessoas que se encontram aqui no santuário nesse momento. Não importa o que você está fazendo, a bênção é para você nesta hora. A bênção é para você que está nos acompanhando pelo sistema Canção Nova. É para você que está acompanhando pela TV, pelo sistema da internet, YouTube. Meu Senhor e meu Deus, eu peço, na autoridade de filho, mas também de ministro e pastor, recaia sobre a vida de cada um desses irmãos a tua graça, o teu poder. Vem, Espírito Santo, vem e fica aqui, nesse lugar, nesse coração. Aperta o seu coração mais forte aí, no peito. Essa é a certeza que a bênção chegou. Ele bate e ele clama nesse momento: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem sobre mim, vem sobre cada um de nós. Restaura a nossa vida. Restaura com o teu poder. Meu Senhor e meu Deus. Pedindo, enche-me, Senhor.